Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa da área da fonoaudiologia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Como vocês já sabem, toda semana trazemos profissionais que têm algo a dizer sobre a comunicação. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Leslie Piccolotto Ferreira. Ela é fonoaudióloga, formada pela PUC São Paulo, com mestrado em Linguística Aplicada no Ensino de Línguas pela PUC São Paulo e doutorado em Distúrbios da Comunicação Humana pela Unifesp. É também professora do curso e do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da PUC São Paulo. Ministra aulas e orienta pesquisas sobre voz profissional, principalmente relacionadas à voz do professor. É mãe e, recentemente, vive as delícias de ser vovó. Temos muito prazer em tê-la aqui, Leslie. Eu que agradeço o convite, até porque falar sobre voz, uma temática que me apaixona o tempo todo. Outro dia, conversando com uma colega, eu lembrei que eu fiz opção pela fonoaudiologia para atendimento de crianças com deficiência mental. E, de repente, no próprio curso, eu conheci essa área da voz e não saí mais. Me apaixonei e estou nela já esse tempo todo. E nós conhecemos todas as suas pesquisas, todos os seus livros publicados sobre a voz. Leslie, fala pra gente um pouquinho, perder a voz é perder o direito à palavra? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, se a gente for pensar numa pessoa que de repente ficou muda, assim mesmo ela pode, de alguma forma, expressar algo que ela queira. Só que a voz, ela é tão importante, ela traz tanto o que o indivíduo é, o que ele pensa, como ele acredita que as coisas acontecem, traz tanto da personalidade dele, que inclusive é dito que a voz é a impressão digital do indivíduo, né? Você falando, se você chega, a forma como você fala, quando a gente trabalha com o professor, a gente dá muito exemplo de apaga a lousa, porque o professor sempre tem essa expressão com os alunos, né? E é interessante porque o professor, quando ele percebe que apaga a lousa, apaga a lousa, apaga a lousa, né? A estrutura é a mesma e a voz é que está transmitindo formas completamente diferentes de falar, de expressar, que pode afastar o aluno, né, ou acolher esse aluno. Então, quando ele se dá conta de que dar aula não é só passar o conteúdo, mas também que a forma como ele fala pode aproximar ou afastar esse aluno, ele se dá conta de como essa voz é importante. Porque traz todas as emoções. Todas as emoções. A gente percebe muito isso pelo telefone, né? Você não está vendo a pessoa, você não conhece a pessoa, e aí a pessoa começa a falar, você já vai imaginando até assim, acho que é gordo, magro, alto, baixo. Tá triste, tá alegre. Tá triste, tá alegre, autoritário, submisso. Então imagine, só por uma voz, quantas informações, quantos adjetivos você consegue dar para uma mesma pessoa, né? Verdade, né? Leslie, na política e nas artes, nós conhecemos pessoas que sofreram problemas de voz, né? E temeram perder pelo seu espaço social, pela sua identidade. Você acabou de dizer que a voz tem esse poder, né? Tem. A pessoa pode perder a identidade, perdendo a voz, né? Total. Fala um pouquinho. E é interessante porque, assim, quando você fala de artes, né? Na verdade, quando você pensa num cantor lírico, a gente imagina esse cantor com uma voz completamente sem problemas, vamos dizer assim. Ele não pode ter uma rouquidão, ele não pode ter uma soprosidade. Então, ao cantar, essa voz tem que transmitir o som mais puro possível, né? Falando de uma forma assim bem simples. Quando você vai pensar no canto popular, é diferente. Às vezes, um cantor, ele tem um sucesso, ele tem os seus fãs por conta da forma como ele canta, que é uma voz muitas vezes rouca, muitas vezes com soprosidade, né? Então, vamos imaginar assim, a época da bossa nova. Então, nós tivemos vários cantores que cantavam com uma voz numa intensidade mais diminuída, né? Cantavam baixinho e às vezes com uma certa soprosidade que passava justamente o que era uma bossa nova na época. Então, a gente percebe que no canto lírico, essa voz pura é a meta de todos eles. Agora, no canto popular, muitas vezes você ter algum problema, como o fonoaudiólogo chamaria, né? Ter algum distúrbio nessa voz, alguma alteração nessa voz, não necessariamente faria com que ele não viesse a ser um cantor famoso. A gente percebe isso também com o operador de telemarketing. Algum tempo atrás,
Então o operador não podia ter problema nenhum, né? Tinha que ter uma voz limpa, porque essa voz não. Hoje em dia, muitas vezes você tem alguém que tem uma soprosidade que consegue realizar vendas muito mais fácil do que aquele que tem uma voz que não tem nenhuma alteração. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, não é tanto a qualidade de voz, mas sim como você usa essa voz no seu discurso, na sua comunicação com o outro, né? Então, você falou da voz do cantor. Então, vamos pegar esse viés aí. Né? Que cuidados esse cantor tem que ter para cuidar da voz dele? O cantor lírico, o cuidado do cantor lírico é diferente do cuidado de um cantor popular? Né? Na verdade, assim, as vozes, né, a situação profissional define muito o quanto de requinte aquela voz tem que ter e até a dependência. Por quê? Vamos pensar mais uma vez no canto lírico. Se ele tiver algum problema, ele vai ter que desmarcar a sua apresentação, porque ele não vai conseguir se apresentar num determinado trecho da canção e de repente a voz falhar. Então, automaticamente ele vai ter que desmarcar a sua apresentação. Se é um professor, ele pode dar aula sim, e ele continua dando aula, ele não vai desmarcar a sua aula. Então, existe um requinte e existe também uma dependência com relação à voz para cada um dos tipos profissionais que a gente tem, né? Eu estou chamando de profissionais da voz, cantor, ator, radialista, pessoal que apresenta telejornal, operador de telemarketing, enfim, tudo isso seriam profissionais da voz. É claro que todos nós usamos a nossa voz no dia a dia profissional, mas alguns vão precisar dela muito mais do que outros, né? Se eu tenho, por exemplo, alguém que trabalha na computação apenas, ele vai ter um uso menor, mas sempre vai ter, porque sempre vai ter que passar uma informação para um colega, chamar alguém, enfim. Mas no caso da voz profissional, ele vai ter um uso ainda mais intenso com relação àquela voz, né? Então é importante porque, assim, se eu tenho dependência e repercussão, vamos dizer assim, né, diferente com relação à minha voz, eu também vou ter que ter mais ou menos cuidados, entre aspas, né? Então, por exemplo, o cantor lírico, a maioria, quando você vai conversar, ele já sabe o que tem que fazer. Ele já vem na sua formação, então naquele dia que ele vai se apresentar, ele não usa a voz, ele vai fazer aquecimento, ao final ele vai fazer um desaquecimento vocal. Agora, o professor é aquele que na sua formação não tem informação nenhuma, então eu digo que ele entra num contexto profissional sem saber nada sobre voz, e é interessante até porque uma pesquisa nossa levantou de 1936 um manual onde se tinha alguns cuidados de voz que era justamente para professor, 1936. E a ideia desse autor, Silveira Bueno, era justamente instituir uma disciplina, naquela época se chamava curso normal, né, para ajudar o professor a cuidar da sua voz. Então ele fez o manual, teve a ideia de instituir essa disciplina e até hoje isso não acontece, né? Acho que... Quer dizer, ele fez essa pesquisa em 1900? Nós fizemos a pesquisa e levantamos a produção dele, que é um manual que ele escreveu em 1936, mostrando já assim, o que o professor poderia fazer para cuidar da sua voz. Quase 80 anos depois, 70 anos depois, e a gente não tem nenhum movimento. E a gente fez uma outra pesquisa onde vários coordenadores de cursos de pedagogia foram entrevistados e todos eles disseram que a voz é importante, que o professor tem que conhecer a sua voz, que a voz, assim, é pouco valorizada pelo professor, mas nenhum deles colocou nem sequer como uma disciplina optativa, por exemplo, uma formação nessa direção. Então a gente percebe que de todos os profissionais da voz que eu mencionei, o professor é ainda o mais carente com relação à informação. Eu falo para as alunas que muitas vezes você tem grupo de atores, né? Vamos pensar assim, um grupo de adolescentes que resolve no final do ano fazer uma peça na igreja sobre o Natal, enfim. Certamente entre eles vai aparecer a questão, nós vamos ter que fazer algum exercício para a voz, quem vai poder nos ajudar, enfim. Existe uma cultura dentro daquele profissional de que há necessidade de algum cuidado com relação à voz, de ter uma preocupação com relação a ela. O ator, o cantor. Isso. Na cultura dos professores, isso não aparece, né? Eu entendo até que ele acha muitas vezes que é natural ele ter um problema de voz, porque o contexto dele já é tão adverso
ele está imerso assim em vários fatores que a gente sabe que interferem na voz, que ele acaba falando, bom, mas é natural que eu esteja assim, né? Porque eu falo o dia inteiro. Eu falo o dia inteiro. E eu uso giz na e lousa aí, o dia inteiro. E aí não existe esse cuidado. A gente tem feito vários trabalhos na direção assim de ações mesmo de intervenção para poder ajudar esse professor, mas ainda carece de muito trabalho, de muita... na verdade, assim, que o professor também assuma essa necessidade e não só o fonoaudiólogo diga que é necessário, né? Então, agora, o que a gente observa também é que existe um número de licenças médicas por conta de alterações de voz de professor, porque eles perdem literalmente a voz, né? Isso. Que é muito grande. E existe alguma política pública, alguma preocupação da área de educação mesmo? Então, nós estamos agora com um projeto de lei, uma lei em nível nacional, né, para essa questão de saúde vocal do professor. Eu diria que eu sou um pouco descrente ainda dessas ações, porque a gente tem um trabalho aqui na PUC, desde 1997, na direção de reconhecer o distúrbio de voz como relacionado ao trabalho. Então, só para deixar mais claro, se um profissional entra numa empresa e essa empresa tem um ruído muito intenso, automaticamente, depois de algum tempo, ele vai ter uma perda auditiva. Essa perda auditiva já tem um respaldo legal, ou seja, já tem uma preocupação de mostrar para esse profissional e para a empresa os problemas gerados pelo ruído. Na verdade, a partir do momento que tem um respaldo legal, também se tem ações para evitar aquilo. Certo. Ações que a gente chamaria de vigilância com relação ao problema. No caso do professor, nós não temos isso. Do professor, não, em geral. Nos casos de profissionais que trabalham com a voz, a gente não tem esse respaldo legal. Então, nós temos uma batalha desde 1997 na direção de reconhecer esse distúrbio como relacionado ao trabalho. E é um distúrbio que as pessoas reconhecem que existe, porque a gente tem uma série de pesquisas. As nossas pesquisas mostram... uma série de evidência científica que comprova isso. As nossas pesquisas mostram que, em termos de São Paulo, 60% dos professores têm alteração de voz, né? Então, só por esse número já seria suficiente para encaminhar para algum tipo de, né, mobilizar, enfim, autoridades e tal. Então, o que a gente percebe? Em 2012, a gente fez um levantamento e, em termos de Brasil, tinham 66 leis de saúde vocal do professor. Então, você fala, nossa, que legal. Só que as leis estão no papel, mas realmente elas não acontecem, né? Quando a gente vai ver que movimento que foi feito, existe muita questão assim, é um problema de saúde, mas ao mesmo tempo afeta o professor. Então, quem vai cuidar disso? A saúde ou a educação? Então, nesse jogo, quem acaba perdendo é o professor, porque acaba não conseguindo, né, minimamente ter um cuidado com relação à sua voz. E quando você fala de professor, você fala de professor em todos os níveis, o universitário, todos os níveis. Do ensino médio, do ensino fundamental, todos os níveis. Contando inclusive com o ruído que existe nas escolas. Existem vários fatores, né? A gente tem, durante algum tempo, a gente valorizou muito a questão do ambiente. Sim. Então a gente falava, nossa, coitado desse professor, olha o ruído, olha a poeira. Eles se queixam muito também de produtos irritativos, né? Produtos de limpeza, que às vezes a coitada daquela que está limpando acha que juntar ali um Ajax junto com uma Cândida vai ficar, né, limpa melhor. E o professor, que muitas vezes já tem alergia, quando ele entra em sala de aula, parece que tem uma mão agarrando, né, a garganta dele, porque ele está imerso naquele químico que está no ar, né? Então, durante muito tempo, a gente valorizou muito essas questões de ambiente do trabalho. Hoje, a gente tem valorizado mais as questões de organização do trabalho. Então, você ter muita coisa para fazer, levar coisas para casa ainda, para corrigir, né? Estresse para o trabalho. A questão dos alunos, a relação com os alunos, que está cada vez mais complicado. Questões de violência mesmo, questão de drogas, de roubo na escola. Então, quando a gente ouve hoje o depoimento dos professores de como é o dia a dia deles, a gente percebe assim, olha, só 60% tem problema de voz, porque assim, o problema é tão mais, né, tão grave, que assim, são poucas as pessoas até que chegam a ter um problema de voz. E essa questão da organização de trabalho, hoje em dia, é o que eles mais se queixam.
Por que também eles se queixam? Porque existe na comunicação uma importância muito grande da relação com o outro, né? Se eu estou falando aqui e ninguém está prestando atenção no que eu estou falando, isso vai dando, né, uma certa... Cansaço, um um estresse, cansaço, um desânimo. uma vontade assim, fui, né? Uhum. E a gente percebe muito isso com relação aos professores. Então, cada vez mais os alunos estão atentos. Com seus celulares, estão em sala de aula. Prestando, Outro dia, eu estou fazendo aqui um curso de ensino à distância e um professor desse curso fez um comentário que eu achei interessante, que a culpa também é dos professores, né? Porque eles acabam também muitas vezes não encontrando formas para trazer essa tecnologia nova para dentro da sala de aula. Então ele comentou que se os índios lá de 1500, né, voltassem hoje, eles não iriam conseguir subir uma escada rolante, entrar num elevador, que são coisas novas. Mas entrar numa sala de aula, eles iriam minimamente lembrar do Padre Anchieta. Talvez assim, o Padre Anchieta escrevia na areia, o professor escreve na lousa. Mas enfim, que a relação ainda é muito semelhante, né? Tanto tempo se passou, Só que aí você culpabiliza mais uma vez o professor. Então dá a impressão que é ele que é culpado dessa... E não é verdade, né? Então acho que é um contexto que se as pessoas todas envolvidas não se unirem para tentar encontrar uma forma, né, uma solução, vai ficar cada vez mais difícil. E quem vai ser mais culpado cada vez mais vai ser o próprio professor. Que ele não tá sabe dar aula, o desenvolvimento ele não tecnológico. consegue. Isso aí. Então, Leslie, fala um pouquinho, a gente sabe que tem muitos professores assistindo a gente. Fala um pouquinho do tipo de cuidado que esse professor tem que ter antes de entrar na sala de aula ou durante, né? O que é importante ele lembrar? Então, nós estamos agora com uma ação, porque a gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo. E durante muito tempo essa parceria era composta por ações presenciais. Então a gente tinha algumas oficinas, essas oficinas iam, primeiro iam nos distritos, depois iam para as escolas, enfim. E hoje em dia a gente começou uma experiência assim nova, né? A gente está ainda num piloto feito junto com o pessoal da Freguesia do Ó. A gente tem uma proposta de ensino à distância. Então nós fizemos os cuidados com a voz, com dois encontros presenciais e 8 encontros à distância. E quando a gente foi pensar assim, o que a gente passaria para esse professor, acho que o que ficou mais para nós importante assim de passar é o cuidar de si. Porque acho que o que falta muito para o professor ainda é assim, ele está tão preocupado com o outro, né, do aluno entender, de formar o aluno, tal, que ele deixa de cuidar de si. E a partir do momento que você passa para ele essa questão de que é importante, que cuidar de si vai ser também cuidar da voz, eu acho que ele começa a melhorar essa autoestima, a melhorar essa sua, esse contexto profissional, né? Então a gente tem falado muito assim, se preocupar com o sono, se preocupar com a alimentação, se preocupar com o lazer, o exercício, a atividade física. Então, tudo isso vai ajudar a voz. E a gente vê mesmo, a gente tem pesquisas que mostram, quando a gente entrevista atores famosos, né? Ah, quando eu durmo bem, eu sei que no dia seguinte a minha voz está lá. Então, o sono é importante para a voz, né? Quando você acorda, né, que você não dormiu legal, então, a voz também está diferente, né? A alimentação, hoje se fala muito do refluxo, que é uma questão que vai interferir na voz. Então você fazer alimentação muito assim pesada, come logo em seguida vai dormir, muito refrigerante, condimentos, enfim, tudo isso vai interferir na voz, né? A questão da atividade física, do lazer. Então, assim, vai no cinema, vai no teatro, vai passear, enfim, tudo isso faz com que o indivíduo volte diferente para o seu contexto profissional e, por tabela, a sua voz também vai estar diferente. E usa, né, a sua voz de forma diferente. De forma diferente. Outra questão que a gente fala que é super importante é a água, né? A água ela vai ajudar a hidratar o corpo todo e, por tabela, também vai ajudar na hidratação para que essa voz seja melhor produzida. A gente fala para o professor tomar essa água em pequenos goles, né? Porque quando eu tomo água, o que eu vou sentir? Conforme eu vou engolir, eu sinto que sobe a laringe e desce a laringe. Então, a partir do momento que eu tomo a água em pequenos goles, é como se eu estivesse fazendo um alongamento, né, dessa laringe. Então, estica, volta, estica, volta. Isso vai ser bom.
Não só para hidratação, mas também para um contexto profissional, onde o professor fala. Então, se eu estou aqui, olha, gente, falando. A hora que eu tomo uma água, dificilmente na sequência eu vou entrar no mesmo tom. Porque a tendência do professor, como ele está imerso no ruído, é sair da sua voz, né, em 2 parâmetros, que é a intensidade. Então, se começarem aqui a falar, de repente ele está... Viu, então, como eu estava falando? Ele e começa também a falar ficou mais alto. agudo. Né? Então, a partir do momento que ele fala mais intenso, ele sobe também, ele fala mais agudo. Então, são 2 parâmetros na voz dele que estão sendo mexidos aí, né? E que ele não se dá conta. Então, eu sempre digo que a água ela vai ajudar na hidratação e também para dar essa parada. Para dar uma pausa, né? Para ele voltar ao tom de voz que ele estava antes. Isso aí. E também essa questão assim de se preocupar um pouco mais e pensar o que será que faz mal para a minha voz. Né? Se você perguntasse para mim desses cuidados, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, a gente ia falar, não fume, não beba, não. Hoje a gente percebe que pode fazer mal, alguma coisa pode fazer mal para a voz de uma pessoa e não fazer para outra. Então, estar atento para a sua voz e perceber, olha, por exemplo, essa questão do refluxo. Tem certos alimentos que provocam mais refluxo. Refluxo é aquela sensação, né? Que você está conversando com a comida, que sobe assim, dá a comida volta, enfim. Então, tem pessoas que falam, eu tenho refluxo. A quê? Não sei, nunca parei para observar. O fato de você começar a pensar já é um cuidar de si, né? Então deixa eu pensar. Ontem comi chocolate e deu. Será que é o chocolate? Vamos ver se é o chocolate. Não, eu já percebi que é muita gordura. Enfim, cada um, né, vai se afetar de uma forma diferente. Então, essa observação, esse cuidar de si, estar atento para a sua voz é super importante. Uma vez a gente fez uma entrevista com a Bibi Ferreira. E na época a gente ainda estava nessa fase de não fume, não beba, não. Aí a gente perguntou, Bibi, o que você faz para cuidar da sua voz? Naquela época ela falou, eu vou, antes da apresentação, eu vou no canto do teatro e como um sanduíche de pão com queijo, bem comido, bem mastigado, bem pensado. Na época a gente falou, nossa, não tem nada a ver, né? Só que hoje você percebe que tem tudo a ver. Primeiro que ela estava cuidando de si, quer dizer, ela foi num canto e fez uma ação que era para ela. Segunda, bem mastigado. Então você vai soltar toda, né? Se você já chega assim, querendo matar um aluno, né? Se faz ali uma mastigação bem pensada, bem mastigada, você já vai fazer toda a soltura. E bem engolido, quer dizer, engoliu, voltou, subiu a laringe e voltou. Então são pequenas coisas do dia a dia que a gente tem procurado nesse curso que a gente está fazendo. Esse curso, deixa eu voltar um pouquinho nele, é um curso para professores. Para professores. São professores de escolas públicas. Isso, municipal, da Prefeitura de São Paulo. A gente fez um piloto com 100, agora a gente vai analisar, nós terminamos essa semana. A gente vai agora analisar todo o processo e propor no semestre que vem para 400 professores. Então a gente vai ampliando, porque dizem que a rede municipal de São Paulo são 90 mil professores. Né? Só é possível fazer à distância. Foi essa questão que a gente discutiu bastante. E apesar de ensino à distância, com voz, gerar um certo, será que isso vai dar certo, não vai? Mas a gente acredita assim, que o sensibilizar o professor para a questão já é um ponto a nosso favor. Porque isso já vai ajudar. Quero mudar um pouquinho o tema, porque a gente já está terminando o nosso programa de hoje, mas eu quero que você fale sobre a Copa. Porque a Copa está chegando e a gente sabe que tem um trabalho com os radialistas, com os locutores de televisão, os locutores de rádio. Isso. Enfim, a gente sabe que a fonoaudiologia faz um trabalho também e que eles precisam de um trabalho de voz. Então, fala um pouquinho. Então, inclusive, quando eu falei sobre alimentação, você sabe que a gente fez um evento aqui esses dias, até em função da comemoração mesmo da Copa, né, já se preparando para a Copa. E os dois que a gente convidou, um era de rádio e outro de TV. Os dois chamaram a atenção para a alimentação, que no dia da apresentação do jogo, né, no dia que eles vão fazer a locução, eles têm uma preocupação de não fazer uma alimentação pesada, de ter um tempo entre a alimentação e a locução, enfim. Então, essa questão de alimentação, a gente percebe que está já no dia a dia deles também, né? E que eles têm essa preocupação. Tem essa preocupação. E a outra questão que eu acho que é importante destacar é a diferença da locução daquele que atua no rádio e daquele que atua na televisão, né? O que atua no rádio, ele tem que passar pela sua voz tudo o que está acontecendo naquele momento no jogo.
É interessante até porque tem algumas pessoas que são fanáticas assim por futebol, que elas preferem manter o rádio, né, ligado e assistir pela TV, porque aquela emoção daquela voz parece que dá muito mais, né, aquela coisa assim do jogo, do que apenas ver o que está acontecendo. Então essa questão da voz, ela é super importante num contexto de locução. Inclusive no nosso site a gente vai inserir os melhores gols das Copas aí, né, que a gente já conquistou, para que as pessoas possam lembrar, e a gente fez opção por colocar locução de rádio, que é justamente para evocar, né, aquela sensação, aquele entusiasmo no momento então onde o gol aconteceu. Eles também nessa palestra trouxeram assim diferentes formas de falar gol, né? Então tem locutores que vão narrando e já sai o gol, e tem locutores que fazem uma pausa, porque a pausa ela é muito importante no momento que você vai dar ênfase para alguma determinada palavra, né? Então você fala, sabe que eu encontrei ontem? Então dá aquele, né? Fulano. Você faz aquela parada para depois entrar. Isto é muito importante, né? Então e eles fazem isso, então eles vão, e aí dão uma pausa, então fica aquela expectativa, as pessoas até imaginam que foi gol, mas dá aquele, né? Que será que aconteceu? E aí sai o gol. É bem interessante a gente começar a analisar um pouco essa questão aí da locução, né? Então, eu quero te agradecer muito, Leslie, mas nosso tempo já terminou. Eu acho que a gente pode marcar outros encontros para continuar falando sobre a voz, não só do professor, mas de todos os profissionais. E quero convidar vocês para na próxima semana estar com a gente, que teremos outros convidados falando sobre fonoaudiologia e sobre a comunicação. Muito obrigada. Obrigada.